12. Atos 12. Nós temos no capítulo 11 e no capítulo 12 dois momentos assim, de muita angústia para a igreja. O primeiro, no capítulo 11, acontece uma fome na Judéia. Então nós percebemos assim, as dificuldades que os discípulos encontraram. E no capítulo 12, nós vemos a perseguição começar assim, de maneira mais ferrenha a igreja. Nós vimos com a morte de Estevão, houve perseguição, mas de novo no capítulo 12, nós vemos aí a igreja se espalhando mais ainda após a morte de Tiago. Atos capítulo 12, versos de 1 até o versículo 19. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo para onde que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, um pouco denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, passou ali algum tempo. Irmãos, nós vemos então esse momento também de perseguição à igreja, quando Tiago e Pedro são presos. Eu acho muito interessante que esse Tiago é Tiago,
filho de Zebedeu. São alguns Tiagos que a Bíblia coloca: Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, irmão do Senhor. Possivelmente estava liderando a igreja, quando Pedro aqui fala desse segundo Tiago, estava liderando Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, então, filho de José, ele se tornou um grande líder na igreja e se tornou aquele que presidiu, inclusive, o concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, que nós vamos ver mais à frente. E então Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado. E o que eu acho mais interessante é que quando nós olhamos e analisamos Atos dos Apóstolos, nós vemos como sendo Atos dos Apóstolos, mas não Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está conduzindo a igreja. E é interessante para nós olharmos e fazermos até a pergunta: por que então que o Senhor poupou a Pedro e não poupou a Tiago? Quando nós olhamos lá no Evangelho, quando Tiago e os demais, Tiago e João, quando sua mãe faz aquele pedido lá, interessante, né? Senhor, quando chegar o teu reino, permita que o meu filho se sente à direita do Senhor e o outro à tua esquerda. E Jesus diz assim: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Disseram sim, muito inocentemente, né? Ele diz assim: vocês beberão, mas quanto a conceder que sente uma à minha direita e outra à minha esquerda, não cabe a mim. De fato, o Senhor estava falando de sofrimento. João, o irmão de Tiago, não foi decapitado, mas João foi preso e passou muitos anos numa ilha que servia de prisão no Império Romano, chamada de Patmos, onde ele escreve, onde ele tem a visão de Apocalipse. Mas Tiago, seu irmão, foi decapitado. Tiago foi decapitado. Então nós percebemos que aquilo que o Senhor tinha falado com Tiago, com João, com a mãe deles, de fato acontece. Tiago bebeu um cálice muito amargo e foi decapitado, aqui em Atos capítulo 12. Uma outra coisa que é muito interessante é justamente essa dinâmica do Espírito. Eu estava falando sobre isso justamente. Um é decapitado e o outro ele é guardado para o dia seguinte, aliás, para o dia após a Páscoa. E o Espírito, sendo ele Senhor dessa dinâmica de Atos dos Apóstolos, não permitiu que Pedro fosse decapitado. Anos à frente, Pedro foi, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo, por dizer que não era digno de sofrer como sofreu o seu Senhor. Então Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Mas qual é a lição que nós temos nessa primeira parte? Irmãos, nós vemos Deus fomentar a fé de muitos fiéis em países onde o cristianismo, o evangelho é perseguido, onde cristãos que professam a fé em Cristo são colocados para trabalhar em campos forçados. Alguns até são mutilados, outros são decapitados. E a gente percebe que, independente de qualquer coisa, nós percebemos que essas pessoas, elas não reclamam de Deus. Elas não estão reclamando: Senhor, nós estamos aqui sofrendo por causa do Evangelho. Não, elas simplesmente continuam servindo a Deus. Às vezes a gente fala determinadas coisas, por exemplo, eu tenho fé que eu posso ser curado de uma enfermidade. Mas a pergunta também é: será que nós temos fé para não sermos curados de uma enfermidade? Será que nós temos fé para sermos livrados de uma grande perseguição? Mas será que nós temos fé também para suportarmos a perseguição e até a morte? Então é importante a gente pensar nisso, que a fé não é simplesmente um pensamento positivo de que algo vai acontecer do jeito que a gente está planejando. A fé é de fato confiar em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós estudamos uma doutrina chamada doutrina da providência, nós entendemos que Deus, uma das características da doutrina da providência é que Deus continua governando. Esse é o terceiro aspecto da doutrina da providência. Deus ele está governando mesmo que esteja acontecendo o caos. Imagino eu, que Tiago não tenha murmurado. Porque Tiago estava cheio do Espírito Santo, como os demais discípulos estavam, os demais apóstolos estavam. E Tiago, então, tão cheio do Espírito Santo, não há nenhuma espécie de esboço, de relato, de lamentação. Senhor, eu sou tão fiel ao Senhor e agora eu vou ser decapitado. Não há.
a fé no Senhor para todas as coisas. Porque a fé em Cristo, ela acontece de uma forma que Deus coloca fé em nosso coração e que nos capacita a nós continuarmos firmes servindo a Deus, independentemente da situação. Isso é fé. Então, no primeiro momento, nós percebemos isso, né? Que Tiago é preso, Pedro e Tiago são presos. Tiago foi decapitado, Pedro foi guardado até passar a Páscoa, esperando que os judeus se manifestassem, até porque se fosse talvez avisado que Pedro estaria preso, possivelmente aconteceria que a multidão poderia gritar pela soltura de Pedro, por conta de muita gente ter sido transformada pelo poder do Evangelho. E nós vemos que as conversões vão acontecendo. Primeiro acontece 3.000 conversões, depois o número de cristãos chega a 5.000 aproximadamente, e vão se convertendo outros sacerdotes, e vão se convertendo outras pessoas. E já pensou, se é anunciado que Pedro está preso, a multidão vai até lá e começa a pedir para soltar Pedro. Então eles vão ficar calados, vamos deixar preso esse cidadão, e quando passar a Páscoa, que passa aquele costume de pedir para que se solte um prisioneiro, a gente então entrega Pedro aos judeus. A intenção era matar, a intenção não era de maneira nenhuma soltar, era matar também. Mas o Senhor, então, em sua soberania e vontade, não quis que Pedro morresse, pelo menos nesse momento, o que não livraria Pedro de uma morte dolorosa por causa do Senhor lá na frente. Então nós devemos realmente perceber essa lição, né? Independentemente do que aconteça, nós precisamos ter fé para Deus nos livrar de tamanhas aflições, mas nós devemos também ter fé para continuarmos crendo no Senhor até o final, independentemente do resultado. Segunda lição que é muito importante, aliás, nós temos algumas lições do versículo 9 até o versículo 19, nós vemos então que os discípulos estão orando pela soltura de Pedro, né? Estão orando ali na casa de João Marcos. Eu acho que a gente não tem tempo para comentar todos os versículos, mas algumas lições são muito interessantes. Primeiro, da forma que Pedro é solto, ele está acorrentado entre os soldados, e existiam aproximadamente, como diz aí o texto, Pedro ele estava entre algumas guarnições, 4 guarnições soldados, só para lembrar aqui, para não falar, versículo 5, pois estava guardado no cárcere, mas havia, versículo 4, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então um homem só estava sendo guardado por quantos? 16. E ele estava acorrentado, com suas mãos acorrentadas a 2, um de cada lado, né? Então o Senhor, de maneira muito milagrosa, fez com que Pedro fosse solto, as cadeias caíram de maneira muito milagrosa. Pedro se aproxima do portão de ferro de maneira muito milagrosa, o portão se abre automaticamente. Você vê, hoje aqui eu acho que ninguém tem portão automático. Tem Francisco, na sua casa, portão automático? Não, né? Eu acho que aqui na igreja Lázaro tem, não sei se mais alguém tem. Portão automático. Naquela época, Deus fez com que o portão se abrisse automaticamente. Ninguém imaginava existir um portão automático. E naquela época, Pedro se aproxima do portão de ferro, então, que era uma estrutura completamente pesada, que era arrastada por vários soldados. Pedro sozinho, talvez ele mesmo se deparasse diante daquele portão de ferro e dissesse assim: pronto, o Senhor me trouxe até aqui para quê? Para eu puxar esse portão sozinho? E o texto nos diz que o portão se abriu automaticamente. O portão se abre automaticamente. E Pedro então é conduzido pelo anjo até que, num determinado momento, Pedro, achando que tudo aquilo era uma visão, e até que em determinado momento o anjo some e Pedro então é conduzido ali até a casa de Maria, mãe de João Marcos, aquele que teria escrito o Evangelho de Marcos. Nós entendemos então que, pelo texto, que nós vemos que a igreja estava orando nesse sentido. A igreja estava orando por isso. E nesse momento nós vemos que Pedro se aproxima do portão, chama lá, e uma serva lá roda e diz assim: mas quem está chamando aqui? E olha,
é Pedro, e fica tão empolgada que nem abre para ele, volta para dizer para os irmãos: olha, Pedro está aí fora. E eles dizem assim: você está louca? Quer dizer, a igreja estava orando para o Senhor libertar, e depois não acreditou que o Senhor foi libertado. Às vezes nós oramos assim também. Às vezes a gente ora sem acreditar no poder de Deus. A gente ora por uma forma. Não, vamos orar aqui, vamos fazer uma oração. O negócio está complicado mesmo, mas vamos orar, né? Mas afinal, nós oramos, submetendo a Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer. Contudo, Ele faz a vontade dele, mas no que depender da nossa oração, é orar com todo empenho, com todo fervor, com todo ânimo, dizendo: Senhor, opere, o Senhor é poderoso para fazer, nós cremos nisso. E quando eles voltam lá, o primeiro aspecto da incredulidade, abandonou Pedro lá de fora, ficou tão empolgado com uma coisa que seria algo tão irreal, que abandonou lá de fora na situação de perigo. Segundo aspecto da incredulidade nesse texto, nós percebemos uma mulher que vai lá e está: caramba, Pedro, aí, você está doida? Você está maluca? Terceiro, que havia uma crença de que o anjo da pessoa se parecia com ela. Então era uma crença muito comum: o anjo de fulano se parece com ele. Eu fico imaginando quanto bonito deve ser o meu anjo, né? Se parece comigo. E aí alguém diz: não, é o anjo dele. Então a gente percebe esses aspectos, as desculpas que são dadas para não se crer no poder de Deus. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós devemos submeter nossa vida e nossa crença no poder de Deus. Deus é poderoso para curar, e nós temos que acreditar nisso. E não ficarmos inventando várias desculpas ou várias situações para não crermos no poder de Deus. Nós devemos crer, irmãos, e orar e submeter ao Senhor. O Senhor é poderoso para fazer. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor pode fazer, o Senhor pode resolver essa situação. Então, Deus, por graça, misericórdia, nos socorra nesse sentido, nos ajude, haja, intervenha, Senhor, e rogarmos a Deus, então, que atenda às nossas súplicas, às nossas preces. Então, irmãos, apenas algumas meditações, algumas lições breves. Primeiro, nós devemos entender que na dinâmica do reino de Deus, as coisas acontecem como Deus quer. Estava pregando em Caíra, domingo de manhã, falando sobre aquele texto que Tiago fala, que os irmãos estavam planejando ir para outra cidade, vender e tal, sem dizer: se o Senhor quiser. Nós devemos entender que aquele texto traz três verdades, aliás, muitas verdades, mas três muito importantes. Primeiro, as verdades sobre Deus. E as verdades sobre Deus incluem nós pensarmos algumas coisas sobre Ele. Primeiro, existe um propósito maior. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque existe um propósito maior do que o nosso. Se a nossa vontade, os nossos pedidos coincidirem com a vontade de Deus, ótimo. Segunda coisa que é muito importante, segunda verdade sobre Deus no texto, é que existe um poder maior do que o nosso. Às vezes a gente diz que a gente vai fazer, a gente vai empreender, vai fazer isso, mas o nosso poder é muito limitado. Nosso poder às vezes é financeiro, às vezes é questão de influência, questão de disposição física, mas existe um poder maior do que o nosso, e o nosso poder não pode suplantar esse. Por mais que você faça tudo certinho e diga: Senhor, eu fiz tudo da melhor forma e não deu certo, não deu como eu planejei, porque existe um poder maior que o seu. Amém. E terceiro, existe um propósito maior, e existe um poder maior, porque existe um ser maior. O Senhor é maior do que qualquer um de nós. Ah, Senhor, mas eu sou tão fiel a Ti, eu faço tudo do jeito que o Senhor quer, e quando eu faço uma oração, quando eu empreendo alguma coisa, não dá certo do jeito que eu faço, porque há alguém que é maior que eu. Então é importante que nós saibamos disso. No texto nós percebemos: há um Deus com um propósito, um poder, e que é uma pessoa maior do que Tiago, maior do que Pedro, maior do que qualquer um. E Deus, naquele momento, para a sua glória, para o bom andamento da igreja, em sua soberania, aprove a ele que o Tiago fosse decapitado. Assim como muitos cristãos hoje são decapitados.
Só que o sangue dos cristãos clama por justiça no dia do juízo. Apocalipse diz isso. Depois nós devemos entender, irmãos, que nós devemos orar a Deus crendo. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que crê, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Às vezes ele vem para o culto e na prática a gente não acredita que Deus existe. A gente se aproxima de Deus em oração sem fé, a gente cultua a Deus sem fé, a gente canta a Deus sem fé, a gente ouve a pregação sem fé. E na verdade, irmãos, é importante que a gente se submeta a Deus em todas as coisas. Então essa é a dinâmica do Espírito no meio do seu povo. Ele nos conduz conforme a sua vontade. Nós devemos dar glória por todas as coisas. Amém? Vamos orar nesse momento. Vamos fazer um ciclo aqui na frente.